escritora e sempre professora. Guiomar Terra Batu dos Santos é a minha convidada hoje para o Gente Daqui. Seja bem-vinda. Boa tarde, Pamela, boa tarde ao Costa, que está aqui, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, e já registro que é um prazer saber estar sendo assistida e ouvida por outras pessoas. Guiomar, tu é natural de Santo Ângelo, né? Me conta um pouquinho dessa tua infância, que memórias que tu tem desse período que tu convivia, né, quando criança, o que tu lembra? Eu diria que é o melhor período da minha vida, assim como a infância é, na maioria das pessoas, um tempo brilhante, um tempo que sempre deixa saudades, né? Eu lembro muito desta vida na roça, com meus pais, pessoas muito simples, e nós éramos em 6 irmãos. Trabalhavam na roça e à noite era comum a gente se reunir em volta do fogão a lenha e meu pai contar histórias maravilhosas, histórias de princesas, de reis, de rainhas e de bicho-papão, mula sem cabeça. Às vezes a gente ia dormir um pouco com medo, mas isso assim foi aguçando, eu acho que a fantasia, não é? E o imaginário foi sendo assim pintado, uma visão de mundo muito criativa. Então, eu digo que meu pai foi o iniciador da minha literatura, enquanto, mesmo sem saber que aquilo era literatura, na simplicidade dele, é a memória que eu tenho dele, um contador de histórias infantis, e da minha mãe, que ensinava, assim, quadrinhas, versos. E a gente, quando ia pelos vizinhos, ela fazia a gente declamar essas quadrinhas. E a memória da gente é muito boa quando a gente é criança, né? Sabia aí uma dezena de quadrinhas para recitar. Estudava no interior? No interior, na escolinha primária, no interior, né? E depois eu fui estudar em Catuípe. Estudei em Catuípe 2 anos. E lá eu ganhei um concurso de redação quando eu estava lá com 12 anos. Por que foi para Catuípe? Era próximo? Era próximo, a gente morava muito próximo ali, Santa Teresa, em Cão dos Prestes. E então, daí começou assim uma certa trajetória. De Catuípe eu vim para Santo Ângelo, porque a gente dependia de ter famílias que aceitassem a gente morar. Para estudar. Para estudar. Aí, depois de Catuípe, eu vim para Santo Ângelo, fazendo ginásio ainda. Eu morava numa família muito grande, eram 9 filhos, mais o casal. Então, eu era apenas mais uma e a gente vivia em comunhão, aquilo tudo muito bem com toda aquela gente. E eles eram pessoas muito acolhedoras, eles sempre tinham tios, cunhados, primos. Aquela mesa era enorme, tinha assim sempre em torno de 17, 18 pessoas. E eu lembro que eu ajudava no mercado, né? Que eles tinham um bar e um mercado, e ainda ajudava também a cozinhar. Então, desde aquele tempo, eu me tornei uma cozinheira que fazia comida para aquele mundo de pessoas. Aprendeu o ofício aí. Com 15 anos eu dava conta de cozinhar, de fazer pão para toda aquela gente. Foram a segunda família minha. Os fins de semana, geralmente eu ia para casa dos meus pais no interior e parei lá com essa família vários anos. E tu, nesse período, tu gostava de ler? Como que funcionava? Já tinha essa percepção que queria ser professora? Eu, na verdade, queria ser jornalista, Pamela. Olha! E aí, mas quando eu comecei a me assanhar para o jornalismo, a minha mãe só suspirava, porque daí teria que sair de casa. Eu até já tinha emprego previsto em Santa Maria, tudo, né? Mas não consegui deixar da minha mãe. Aí, então, fiz letras, uma coisa assim, eu pensava, um dia que eu for fazer jornalismo, eu aproveito esses componentes, né? Aí eu fiz letras, daí já estava morando noutra família maravilhosa, que até conto essas histórias neste livro, A Leveza da Bagagem, né? Tem algumas dessas histórias. Também fui acolhida com uma família assim que tinha uma menina de 6 anos e uma menina de 13 anos. Aí
eu tomei conta daquelas meninas. Eu digo que eu fui mãe delas muito cedo, porque eu que acompanhava temas, eu que dava banho, eu que cuidava. Então, eu sempre trabalhei posso dizer, para me sustentar. Bem assim, naquela história da menina do interior que ia conviver num lar para estudar, né? Exato. E aí, a partir disso, tu foi aprendendo esses ofícios, a dedicação ao lar, aos ofícios do lar, Os ofícios do lar, eu estudava no Colégio Verzeri, das Irmãs, e era uma escola, assim, muito séria, e tinha, assim, um currículo muito amplo também, né, de arte, teatro, essa ênfase, né, escrita, as irmãs bem cobradoras de escrita, e já não tinha muito paciência comigo, porque a minha redação sempre dava 2, 3 páginas. Você sempre gostou muito de escrever? Eu digo que escrever é um vício, porque às vezes eu acho algumas coisas escritas, os rabiscos, e eu penso assim, quando será que eu escrevi isso? Será que fui eu que escrevi isto? Então, ao longo do tempo eu fui guardando essas coisas, né? Essas escritas, e até que chegou um dia eu pensei, eu vou registrar num livro. Isto, vou pegar o que eu achar assim, mais conveniente no momento e vou registrar num livro. Eu me dei um prazo para esse livro. Isso foi logo que eu me aposentei aqui, né? Terminei aqui no Polivalente, eu me aposentei, e aí eu disse assim, isso era agosto, e eu disse assim, até novembro o meu livro vai estar pronto. Porque eu concluo e digo para ti e para os ouvintes que se quer fazer alguma coisa, se tu quer ter um sonho, tu tem que estabelecer um cronograma, né? A tua meta tem que saber até quando eu tenho que fazer isto, porque você não fica sempre naquele, um dia eu vou fazer, eu chego lá, mas a gente não concretiza se tu não tem a meta e o cronograma para executá-lo. E aí veio, então, a leveza da bagagem, que é textos que trazem a tua vida. Por que o título A Leveza da Bagagem? Neste livro eu tenho histórias minhas, histórias que se passaram com a vizinhança, né? E alguns poemas. Mas tem assim, posso dizer que é o meu primeiro filho literário, é A Leveza da Bagagem. A gente, a nossa vida é juntar uma bagagem. Tudo que a gente faz, a gente vai como que juntando. E esta bagagem, ela pode nos fazer amargos ou não. Então, aquilo que a gente filtra da bagagem, como sabedoria, como aprendizagens, experiências, é que a gente pode ter como leveza. É isso que nos faz leve. Filtrar o amargo, deixar passar e ficar com aquilo que foi leve na vida. Então, por isso que ele representa para mim a leveza da bagagem, porque todos os textos têm alguma coisa que eu aprendi. Ao longo da tua trajetória. Ao longo da minha trajetória. E aí, Guiomar, como daí tu inicia a faculdade, depois, logo após, né, concluiu o ensino médio, e daí tu faz letras, tu já começa a dar aula logo em seguida? Não, eu terminei letras e letras plena, aí que eu fui dar aula. Letras, assim, é uma faculdade, é um curso muito bom, porque tu tem latim, tu tem literatura latino-americana, tu tem, né? Então, eu não cheguei, logo que eu me formei, eu trabalhei ainda 5 anos numa empresa em que eu fazia tudo na área contábil, completamente ao avesso daquilo que eu me propunha, que era uma área de letras, né? Aí eu saí e fui trabalhar, tinha um bom salário, mesmo assim fui trabalhar como professora. Lá em Santo Ângelo? Lá em Santo Ângelo. E quando que tu sai de Santo Ângelo? Tu vai primeiro para onde? Daí eu conheci o Jorge Enio. Lá em Santo Ângelo? Lá em Santo Ângelo. Ele estudava lá, fazia direito. Vocês conheceram na faculdade? Não, no trabalho. No trabalho. Chegamos a trabalhar alguns meses juntos, né? E aí que eu conheci o Jorge. Casamos e daí um certo tempo depois
ele achou que Bossoroca seria o melhor lugar para a gente trabalhar, né? E ele trabalhou daí como advogado 10 anos em Bossoroca e eu como professora. Foi secretária de Educação de Bossoroca? Eu trabalhei muitos anos na Escola Miguel Fernandes e depois na Escola de Ensino Médio. Tinha todas as turmas de ensino médio numa certa época, manhã e noite. E foi uma época, assim, muito rica para mim, porque todos os setores que eu já trabalhei, a melhor coisa que eu fiz foi ser professora de sala de aula. Foi o que mais me realizou. E eu digo assim que eu tenho saudade, com carinho, de muitos dos meus alunos, que eu não sei mais o nome. Outro dia eu fiquei realizada quando uma pessoa me levou umas mercadorias que o meu marido tinha comprado na cooperativa, e ele ali puxando aqueles sacos pesados, e ele bateu no vidro e me disse: eu tenho saudades da senhora e eu ainda leio romances antes de dormir. Então, assim, são essas coisas que eu consegui formar leitores, isso para mim foi muito importante. E eu conduzia todos assim para fazer recitais de poesias, enfatizava muito a leitura e a escrita. Nesse meu tempo, então, eu acho que me formou muito como pessoa, esse trabalho, essa relação com alunos. E Omar, e os filhos já nasceram já em Bossoroca? Isso? Não, me mudei para Bossoroca com o Fernando com 3 anos e a Vanessa com 1 mês. Eles nasceram em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo. Uhum. E aí tu teve que administrar a carreira, os filhos, a casa. Como que foi isso? Tu sabe que uma mulher, ela não é una, ela é múltipla, né? A gente dá conta de coisas que a gente não imagina, a gente é muito desdobrável. Eu trabalhava 40 horas, mesmo não remunerada, trabalhava com teatro e essas recitais de poesia com alunos no turno da tarde e cuidava dos 2 filhos. E uma vez eu peguei um caderno da Vanessinha e aí ela tinha escrito que para a professora pedir para o meu pai me ajudar nos temas, porque a minha mãe está sempre lendo. Ler deve ser uma coisa muito séria. Ela escreveu, que legal. E a Vanessa hoje é bióloga, né? Mora em Minas, né? Mora em Minas Gerais. E o Fernando é médico. É cardiologista aqui, né? Graças a Deus está muito bem estruturado aqui. Espero que permaneça. E agora já veio o primeiro. A Georgia foi a primeira neta. A Georgia, minha neta do coração. E agora está vindo mais um aí agora, né? O Caetano está vindo também, eu já tenho saudades dele, eu nem conheço, ele não veio ainda, mas já estou louca, assim, para conhecer. É outra fase, né, Guiomar? Daí agora os netos, como é que é ser vó? Olha, eu acho que todo mundo se apaixona pelos netos, porque a gente sabe que a vida é finda, né? Que ninguém é para sempre. Eu acho que a gente, assim, vê a continuidade da vida nos netos, né? E ninguém vive para si. O ser humano só existe para o outro, com o outro. E esse viver para o outro, nessa época que a gente não vive mais tanto para os filhos, a gente quer viver para os netos. Acho que a gente está vendo ali aquilo que foi a infância dos filhos, um pouco da nossa infância e o futuro que a gente sonha ainda ter. Porque a vida passa muito rápido, a gente não tem ideia, muita gente não tem ideia. Mas quando a gente chega aos 60 anos, e mais que isso, aos 65, a gente vê que passou rápido demais. Passa rápido, né? Aproveitar cada minuto e ser feliz. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região.
Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha! E São Luís Gonzaga, como que veio São Luís nessa história aí? Como que vocês decidiram vir a São Luís morar, fixar a residência aqui? Aí moramos 10 anos em Bossoroca. Tínhamos voltado a morar em Santo Ângelo quando o meu sogro faleceu e aí o Jorge achou por bem vir morar aqui mais perto da mãe dele, que é em Bossoroca, e também atender um pouco das coisas que ficaram, né? E aí a gente se instalou por aqui. Faz 21 anos que a gente está morando aqui e eu só tenho alegrias em São Luís. Sou apaixonada por São Luís. Acho que eu sou nascida um pouco aqui. São Luís, acho que, tanto que a gente acha que tu é de São Luís, né? Antes de te entrevistar, eu pensei que tu fosses natural daqui. E aqui tu trabalhou na coordenadoria de educação. Lá em Santo Ângelo tu já havia sido coordenadora pedagógica da 14ª CRE. E aqui tu foi coordenadora adjunta, né? Como que foi esse trabalho? Eu fiz a coordenação pedagógica e um tempo acumulei com a coordenadoria adjunta. Foi um tempo muito bom, a gente trabalhou muito com formação dos professores, porque eu acho que uma coordenadoria só existe, só tem sentido, importância, se ela conseguir trabalhar, fazer formação pedagógica dos professores, para a gente melhorar as práticas de aprendizagem dos alunos e a aprendizagem dos alunos. Então, é nisso que a gente investiu muito. Nós tínhamos movimentos de seminários todos os meses, deslocávamos muito os professores. Havia até quem dissesse, mas e as aulas? Eu acho que quando o professor tem formação, vai fazer uma aula mais qualificada, isto supera todo e qualquer... Não adianta ficar, às vezes, na sala de aula com a repetição, quando tu poderia trazer novas metodologias. Sim. E aí veio... participou de vários eventos aqui, né, em São Luís, Mostra da Arte. Eu coordenei a 14ª Mostra da Arte Missioneira e depois, já estava aposentada, já estava na CRE quando... Como que tu percebe essa parte cultural aqui no município?
Eu acho assim que não há limites, não é? Tá sempre na linha do horizonte. Cada vez que tu chega e tu vê alguma coisa, tu sempre tem mais para ver. É uma coisa assim fantástica, mágica, eu até diria. Porque eu digo que não tem um bairro sem ter um artista, né? Não tem um canto que não tem um gaiteiro, que é isso, né? E assim, isso me fascina muito. Isso me apaixona. O povo de São Luís é um povo muito diferente. Porque quando eu cheguei assim, não estava achando nada de maravilhoso, né? Essa mudança total na minha vida. E eu fazia aquele trajeto a pé, fazia acho que 12 quadras até o Polivalente, já ficava com o exercício feito. E eu fui arrumando assim uma série de amizades nesse trajeto. Aqueles velhinhos que estavam tomando sol ao meio-dia, aqueles outros que já levantavam mais cedo. Então tinha os bom dia, os boa tarde, ou para conversar um pouquinho ali, né? O tempo vai chover, não vai chover. E assim, aquilo foi se tornando muito familiar para mim. Então São Luís é hoje a minha família. E eu não tenho tanta saudade de Santo Ângelo como eu tenho de Bossoroca e de São Luís Gonzaga. Saudades não, mas quer dizer, eu amo São Luís Gonzaga. E Bossoroca por Bossoroca, essa proximidade, né, e o tempo que tu viveu lá. Exato. E também, quando eu trabalhei como secretária de Educação em Bossoroca, o que mais me realizou foi ter feito essa investida cultural com a Secretaria de Educação e Cultura na época. E criamos um projeto nessa área de cultura. Chegou uma época que nós chegamos a ter 80 crianças e jovens aprendendo instrumentos musicais. Violão, teclado. Nós compramos 11 teclados, na época eu lembro, 3 gaitas, aquele violão mais pequenininho, cavaquinho, né? Vários violões. E uma professora daqui que conseguia trabalhar no mesmo tempo aqueles 11 teclados com fones de ouvido. Daí no final daquele ano foi um show na praça que a gente conseguiu apresentar essas crianças tocando. Então assim, e daí tínhamos os projetos de oficinas de teatro, de bordado, de oficinas de todas as artes. Criamos também um coral em Bossoroca, que a professora Sueli ia daqui também, e fez em muito pouco tempo um belíssimo coral. O João Máximo, que fazia as oficinas de gaita, o nosso saudoso Arno Schroeder, que ensinava desenho para as crianças. Então a gente fez um up cultural. Assim, e o intercâmbio entre as duas cidades. E o intercâmbio entre as duas cidades. Aqui iam para lá, né? Verdade. Então aqui em São Luís eu encontro assim que poderia ter muito mais. Eu acho que assim o potencial é muito grande. Muito grande, e a cultura teria que ser pensada para esses bairros todos. E a cultura não tem que ser de centro, há que se descentralizar e também tratar a cultura não como eventos, mas como práticas nesses bairros, já que todo mundo é talentoso, né? Já tem uma predisposição, né? É. Guiomar, o processo de escrever, como que funciona? Tu tem que se concentrar, tu precisa sentar em um espaço já definido, ou vem assim, no decorrer do teu dia, tu percebe, isso pode ser uma poesia. Como que é o processo criativo? Às vezes uma folha balança e tu tem uma inspiração para uma crônica, né? Às vezes tu vê uma gota d'água e tu tem uma inspiração para uma crônica, né? A poesia não é o meu forte é a crônica grita dentro de mim, e se eu não sufocasse eu já teria mais livros escritos, mas a gente se envolve muito com outras coisas. Escrever assim, ninguém escreve sem ser leitor. Ninguém escreve sem ser leitor, porque escrever significa ampliar vocabulário, né? E ainda hoje eu estava lendo que o Machado de Assis,
as suas obras ele não utilizou nunca mais de 8.000 palavras, 8.000 vocábulos em si, né? Mas há quem use até 80, agora modernamente, 80.000 palavras, né? É por isso que eu digo assim, a expressão, tu não consegue expressar se tu não enriquece teu vocabulário. E também é um ato assim de insistência, as pessoas saber que se o pintor leva horas passando tinta e apagando e passando de novo, quem quer escrever tem que saber que tem que apagar várias vezes, que tem que retocar, que é como uma obra, assim, eu diria, de um ourives, que é o ouro em si não é nada, ele vai ficar bonito se for lapidado. A poesia e todo o texto literário, se não for bem lapidado, cortado e amarrado com o nó final, ele nunca vai ser um texto bonito. E o texto bonito é lapidado sempre. E tu tem aquele ritual de deixar um tempinho, depois voltar lá? Voltar, muitas vezes voltar, né? Porque quando dá, né? Quando eu escrevo para a coluna da notícia, não dá. Tem que semanalmente, ser, né? Tem que ser assim aí, muito rápido. E quais as tuas preferências, assim, temáticas mais... A pessoa que talvez leia o texto sabe, esse texto aqui é da Guiomar. Qual é a tua identificação? Eu perguntei isso para o Vinícius, escultor, né? Que me diz das tuas obras, né? Que identifica, sem eu saber que foi tu que fez, né? Uhum. Então, sem eu saber que foi a Guiomar que escreveu, o que eu me identificaria? Olha, eu acho que eu já mudei várias fases na minha escrita. Quando eu comecei a escrever, lá pelos 16, 17 anos, eu escrevia textos agressivos. Eu tinha um posicionamento socialmente engajado, e a minha escrita era uma escrita de protesto, mas de um protesto agressivo, também, talvez até por falta de um vocabulário mais rico. Depois, eu passei a um caráter mais intimista. Hoje eu estou conseguindo fazer as duas coisas, um caráter intimista e dar uma pincelada na questão social, na realidade das pessoas, olhar este sofrimento e conseguir, assim, passar para o texto sem amargurar o leitor, né? E estou também me embrenhando, assim... Trazer para o debate. Trazer para o debate, mas às vezes... Esse debate, tu coloca meia linha e chega, tu não precisa ficar persuadindo. As pessoas acabam pegando, eu acho que esse... E o meu texto, eu considero que é um texto poético. Eu sou muito crítica. A crítica literária está assim muito dentro de mim, mas sou muito crítica com o meu texto. E não é sempre que eu acho que um texto está bom. Isso fez com que eu retardasse a publicação de livros e tudo, né? Por ser criteriosa, porque a maioria das vezes as pessoas querem chegar a escrever um texto e achar que são Fernando Pessoa, que numa noite vão escrever a obra dos heterônimos, né? Quando que, na verdade, poderiam ter um texto maravilhoso se insistisse mais, conversasse. O texto tem que conversar com ele, né? Tu tem que contraler, tu tem que dizer aqui não, assim não. Tu tem que ir para o dicionário, tu tem que buscar sinônimos, né? A gente destrói vários dicionários porque eles logo começam a perder as folhas, né? Mas o dicionário é uma coisa maravilhosa. Agora a gente tem o auxílio de estar ali na internet e estar pesquisando. Mas eu não desprezo nunca o que é escrito. Eu sou ainda fã do livro, do jornal impresso, né? E do dicionário. Vem aí a Ágape e um novo conceito de loja. Além de proporcionar um enxoval completo para o seu bebê, dispomos também da linha de puericultura, calçados e moda infantil até o tamanho 12. Chega também para agregar conhecimento e valor com conteúdos educacionais, contribuindo com as mamães, os papais e toda a família. A Ágape é o amor incondicional de mãe para filho.
A Unopar Polo de São Luís Gonzaga oferece vários cursos superiores que atendem seu desejo de ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho. Se o seu sonho é ser professor ou professora ou trabalhar na área da educação, faça uma licenciatura com duração de 3 a 4 anos e ajude a construir e melhorar a educação do nosso país. Se você deseja ter uma base teórica e prática ampla, seu curso deve ser na modalidade bacharelado, com duração de 4 anos, qualificando-se para o mercado de trabalho, atuando em empresas, instituições financeiras, instituições de saúde ou abrindo o seu próprio negócio. Se você tem pressa em possuir o nível superior, seu curso deve ser na modalidade tecnólogo. São cursos com 1 ano e meio a 3 anos de duração, focados na prática, muito bem aceitos e respeitados no mercado de trabalho. E aí, então, surge o Universo Feminino, que é o coletivo que tem a Guiomar, a Ivone, a Neiva, a Vânia, a Noeli, a Solange e a Terezinha. Mulheres que são professoras, todas são professoras. Todas são professoras. Porque quando a gente pensou em construir o coletivo, a gente sabe que muitas outras mulheres poderiam vir para esse trabalho. E a gente não poderia trabalhar com um grupo muito grande, porque fica difícil a gente fazer reuniões e combinar todas as ações, né? E fazer a nossa formação. Então, ficamos aí com 7 mulheres, professoras, e que apreciavam a literatura e um certo engajamento social, essa preocupação com a situação das mulheres. Guiomar, tu consegue pegar essa capa aqui para nós, Felipe? Essa capa é da artista plástica Marina Terra, que é sua irmã. Minha irmã. Que fez também a capa do outro livro. E Ali. também as ilustrações de dentro, né, do livro aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, dentro do livro também. O primeiro livro, né? E como que funciona esse coletivo? Vocês criaram esse dicionário. Ele é em ordem alfabética. O livro já é o nome dicionário, porque nós fizemos ali, distribuímos letras para que todas conseguissem participar, produzindo textos diversificados. Relacionados, né? Por exemplo, aqui, ó, no A, assédio, amanhã é outro dia, abençoados sejam. Aí tu já vai, por exemplo, indo pela ordem. Feminista, feminismo, feminicídio, né? São vários termos, Guiomar. Uhum. E aí cada uma de vocês se esmerou em escrever sobre isso? Não, as escritas foram feitas pelo sorteio de letras. Né? Mas às vezes tem textos que não tem o tema que está no conceito. Tá, tá? mas, por o exemplo, tema não aqui, é o mesmo do conceito. Entendi. Por exemplo, mãe, né? Por exemplo, minha mãe, mulher empoderada. Aí tudo na ordem, por isso o dicionário. Ordem alfabética. Na ordem alfabética. Uhum. Também está à disposição na magia esse aqui? Também está à disposição na magia. Está também à disposição com todas nós do coletivo. Temos o livro. Está baratíssimo, a R$20. É para realmente difundir os conceitos e ele faz parte dessa mudança cultural que a gente quer, não é? Também com os leitores. Como eu te dizia antes, a gente está indo sem custo nenhum para fazer esse trabalho com a juventude. Aqui dentro de São Luís, a gente tem todas as despesas, né, de deslocamento, e também temos despesa com a nossa formação, porque nós não fizemos a nossa formação com palestrantes,
nós compramos livros, não é? E para fazer todo este embasamento, porque nós temos que ter uma base para fazer esse diálogo. A juventude está muito atenta hoje e participa bastante quando a gente faz. Então, a gente tem mais ou menos uns 10 livros que é o nosso aporte teórico, e a gente se reúne mensalmente e estuda. Fizemos alguns acampamentos de 2 ou 3 dias de estudo, né? Olha que legal. É muito bacana, a gente vai assim conseguindo fazer este crescimento. E vocês vão nas escolas, já atingiram bastante alunos, né? Já estamos agora no mês de julho e agosto, que é a primeira fase, pós-publicação do livro. A pandemia não propiciou que a gente fizesse esse trabalho antes, né? Mas aí a gente fez o livro e agora a gente está, então, deslanchando para as escolas. Temos próximo de 1.000 alunos atingidos agora, né? Temos ainda agora na segunda e na terça, trabalho manhã, tarde e noite nas escolas. Estamos assim, já ficando assim um pouco cansadinhas, ninguém mais são todas jovens assim da terceira idade, né? Mas, e vão todas sempre ou vocês se dividem? Não, mas quem tem ido somos eu e a Noeli, porque depois da palestra eu faço uma oficina literária com os alunos. E eles têm feito e estão babando, estão gostando muito de fazer os textos, assim, conforme a gente vai induzindo, porque ninguém escreve do nada, né? A gente tem que dar a trilha. E quem tiver interesse, escolas, entidades, pode entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato conosco. Tá? Qualquer uma de nós, a gente está aí para fazer esse trabalho. Tá bem. Tá? Porque eu queria ressaltar a nossa grande preocupação, porque, veja bem, assim, ó, a verdade é que por minuto no Brasil, 8 mulheres sofrem violência física. Violência física, sem falar violência psicológica, né? A violência de enfrentar os filhos passando fome, que são 11 milhões de mulheres que sustentam lares no Brasil, e todas, a grande maioria em situação de miséria, porque uma mãe enfrenta todos os problemas. E a mãe também, geralmente, é quem enfrenta o grande preconceito de não ter acesso ao trabalho, porque ninguém gosta de dar trabalho para mulheres que têm filhos pequenos, né? Porque filho adoece, porque tem dias que não tem quem cuide dos filhos. Então, há esta série de dificuldades, né? Entendemos que as mulheres precisam desse apoio, que as mulheres precisam deixar de ser assassinadas, agredidas, por pessoas que amam, né? E que um dia, se essas pessoas amaram um dia, quando termina a relação, pode ser dialogada e pode ser em paz. Não precisa, não é? Todo esse feminicídio que a gente vem acompanhando. Porque, olha só, olhando na semana passada, saiu um levantamento da violência no estado do Rio Grande do Sul. E a violência... Não quer dizer que diminuiu a violência, mas o homicídio diminuiu. Mas o feminicídio cresceu 55%. Isso é uma aberração. Né? O que a humanidade caminhou até aqui, para quê? Se nós somos bem pior que animal. Nenhum animal ataca se não for agredido. E o ser humano, sim, ataca. Então, fica aí... Esse livro fica à disposição, também o trabalho de vocês, né? Acho também o nosso trabalho. Guiomar, eu quero encerrar a entrevista te agradecendo pela tua disponibilidade e quero que tu deixe uma mensagem à comunidade nesse trabalho que vocês vêm realizando e também a importância, né, da leitura, da escrita. E queria te pedir para te ler um trecho aí do teu livro, de alguma parte que significa para ti. Eu sei que, como é teu filho, tu gosta de todo ele, mas gostaria que tu selecionasse um trecho para a gente finalizar. Tá bem. Eu queria, assim, registrar que eu sou muito grata ao Jornal A Notícia, que desde 2018 permite que a minha palavra circule, né? E felizmente eu tenho um bom número de leitores, né, que seguida, quando me conhece, fico feliz em me conhecer. E eu me realizo sabendo que eu estou indo para dentro das casas através do jornal.
E aí, assim, me encharcando daquela poesia de todos os poetas, que também está saindo no meu livro até novembro, esse coletivo assim, de crônicas. São próximo de 100 autores que eu vou estar fazendo análise, né, nesse livro. É a minha primeira meta agora. Tá? Mais um projeto. Né? Mais um projeto. Tá? E do meu filho aqui, tempo. O tempo que passa, o tempo que não passa, o tempo que passou. O tempo que passou, que ocupa o tempo que passa quando o tempo não passa. O tempo que passa não passa quando não vemos a hora de o tempo passar. O tempo que passa, que desejamos não passe, para sorver o momento do tempo que passa. O tempo que passou, que desejaríamos ser tempo que não passasse. Quem me dera reter a essência de cada tempo, de todos os tempos, no tempo que carrego vivo, vívido, no tempo vivido. Ó sonho meu, ó utopia minha, condensar frações de tempos, dispersos nos tempos, guardar punhadinhos do tempo que passa, do tempo que passou, quando a dor me encharcou de humanidade, quando a alegria me encharcou de delícias. Ó tempo, que fiz eu de você? O que fez você de mim?